para Mishnah Zain, Mishnah 7. Rabi Elazar ish Bartota Omer. Rabi Elazar, um homem da região de Bartota, diz: Ten lo mishelo, shata veshelcha shelo. Dá-lhe o que já é dele, dá para ele o que já é dele, pois você e o que é teu são dele, pertencem a ele. Vechen beDavid Omer, e assim, em relação ao rei Davi, ele diz, em Divrei Hayamim, Aleph, Divrei Hayamim, capítulo 1, Pasuk Kaftet 28, Ki memcha hakol miadcha natanu lach, porque tudo recebemos de ti e de tua mão é o que te devolvemos. Rabi Shimon Omer amehalech baderech veshone umafsik mimishnato veomer mana é elan ze umana é nir ze. Diz Rabi Yaakov, aquele que está andando no caminho e está lembrando o que ele estudou na Torá, ou seja, ele está dentro da sua cabeça estudando Torá, o rei estudando a Torá, e ele interrompe o seu pensamento para dizer: uau, que bela árvore! Que belo campo! Male alava katuv keilo mithayev benafsho. Uai. O versículo, a escritura considera ele como se ele incorreu numa pena de morte, como se ele tivesse comprometido a sua alma. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque é aquilo que a gente falava agora há pouco, ou soma, como disse o nosso Gabai, ou some. Ou a gente faz a coisa de verdade, ou a gente está desdenhando. Ou a coisa é prioridade para nós, que nós conseguimos nos concentrar ao máximo naquilo, ou não adianta, ou estamos sendo contraproducentes. Não me lembro agora o nome, mas dizem que tinha um rabino do tempo do Talmud, que ele rezava com tanta concentração, tanto apego, que alguém podia vir no quarto ali, no cômodo onde ele estava rezando, e fazer o maior barulho, que isso não desconcentraria ele. Tamanha era a sua concentração, tamanho era o seu foco. Exatamente essa a importância. Se eu tô ali andando na rua, repensando a Torá que eu estudei, isso é uma coisa muito comum. Com certeza, infelizmente, eu já devo ter feito várias vezes, e publicamente peço mechilá para Deus. Se eu fiz, tentarei ser mais atencioso, atento. E estamos andando, e você vê uma flor bonita, você está pensando no que você estudou, você está pensando no shiur de Pirkei Avot que acabou de acabar, porque o Moré teve que ir lá pro cemitério, e de repente você fala: puxa, mas que flor bonita, sabe? E na realidade, quando a gente admira a natureza, a meu ver, a gente está admirando a Deus. Que flor bonita que Deus criou, colocou aqui no meio da natureza. Que campo lindo que Deus criou. Marabu Maser Adonai, como são vastos os teus atos, meu Deus. Kulam Chokhmah, todos com enorme sabedoria fizeste. Quer dizer, difícil entender exatamente a literalidade desse ensinamento. A princípio é que o foco tem que ser o nosso estudo. Se a gente está ocupado com o estudo, não desdenhar dele. Por outro lado, dependendo da profundidade com a qual a gente está meditando, e o fato da gente voltar a meditar sobre isso, e a gente dar uma pausa para meditar e falar: puxa Deus, como são belas as suas criações. Eu acho difícil a gente entender isso como comprometimento da sua alma. Mas o exemplo, aqui ele tá para ser o mais corriqueiro, vamos chamar assim. Porque isso acontece, como eu falei. E não necessariamente a gente para uma reflexão espiritual para fazer outra. Que bonita a árvore. Não falar que bonita árvore que Deus colocou aqui no meio para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e tal. Então, o exemplo que a Mishnah está querendo nos dar é dizer assim: se você está andando, meditando no teu pensamento, repensando aquilo que você acabou de estudar, e vem algo e te distrai, algo não importante, como a beleza de uma árvore, a beleza de um campo, no sentido simples da coisa, a beleza de um carro. Imagina, pior ainda, o carro nem provém diretamente de Deus, como a natureza. Eu estou andando, passo uma Ferrari, eu estou ali pensando no nosso estudo, pensando no Pirkei Avot e tal, como eu posso colocar isso na prática para melhorar minha conduta e passo uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini. E aí eu fico assim: e passo com os olhos acompanhando no meio do meu pensamento, entendeu? Qual que é o exemplo disso? Que isso se assemelha? Vamos lá, vamos voltar para a antiguidade. Eu estou andando na rua, no meio da Babilônia, da Macedônia, de qualquer lugar antigo, idólatra, no meio de Canaã, pensando na Torá que Deus me deu. E aí eu passo por uma estátua gigante de ouro, prata e pedras preciosas. E eu tô ali meditando no meu estudo quando de repente... Uau!
O que eu fiz? Desprezei a Torá e enalteci a idolatria. O carro hoje, a Ferrari, ele não é exatamente uma idolatria, mas ele é uma coisa torpe, uma coisa besta. Ah, chama atenção? Chama atenção. Não tem dúvida que não. Pode ter certeza que qualquer coisa que eu estiver fazendo passar um carrão desse, eu vou olhar. Agora, olha quanto autocontrole, quanta sensibilidade a gente precisa ter para provar para nós mesmos, primeiro, que a Torá é prioridade na nossa vida. Então, se eu estiver fazendo qualquer coisa na rua e passar um carro bonito, eu vou olhar. Talvez até uma estátua bonita. Hoje não, a gente não atrela elas tanto à idolatria. Sendo sincero, tipo, passa no Duque de Caxias ali, eu passo ali desde criança e sempre olhei a estátua ali do... eu olho, sempre olhei, achei interessante. Imagina, uma estátua tão grande, de uma figura histórica, nada a ver com idolatria, sinceramente. Mas sempre rouba a minha atenção. Se eu tô só olhando ali a Cracolândia, passando por ali, eu tô olhando os cracudos, com todo respeito, não menosprezando, e aí eu olho a estátua ali, como não tem idolatria, não muda nada. Agora, se eu tô pensando em Torá e eu passo, olha a estátua, pelo menos segura a tua boca e não faz o elogio, falando, puxa, que legal, que bonito. Pena que não é conservado, aqui no Brasil a gente não dá valor, não fala isso. Continua focando o seu pensamento, sua fala para Torá. Você ainda dê uma olhada, mas não desvia da sua atenção. O importante é o foco, é a concentração e, de novo, a palavra-chave, prioridade. Interessante. Malé alava katuv keilo mitchayev benafsho. Então, o escrito considera ele como se ele tivesse comprometido a sua alma. Ou seja, não necessariamente ele chega a comprometer a sua alma, mas ele pode. E se a gente olhar mais friamente, racionalmente, sem tanto essa coisa de espiritualidade, de transcendentalidade, sei lá eu, a gente vai entender que comprometer sua alma aqui está dizendo comprometer o seu envolvimento com a Torá. Porque de repente ela deixa de ser prioridade para mim, a árvore é mais importante, a estátua do Duque de Caxias é mais importante, a Ferrari que passou é mais importante, o gol do Corinthians é mais importante. Poxa, e daí é uma bola de neve. Daí é uma bola de neve. As minhas desculpas vão ser mais importantes. Agora eu não posso dar Torá porque eu tenho que lavar o chão. Agora eu não posso rezar porque eu tenho que fazer feijão. Tá, fazer feijão e lavar o chão são duas coisas importantíssimas. Mas não precisam competir com a nossa Torá, com o nosso estudo de Torá. Assim como o contrário também não. Assim como o nosso estudo de Torá também não concorre, não compete com a limpeza do chão ou a preparação da comida. Que são coisas fundamentais. Mas cada uma tem o seu momento certo. E o momento em que a gente está ocupado na Torá, nosso foco tem que estar totalmente direcionado a ela, totalmente direcionado a que aprendizado eu posso tirar daqui. Já estudei isso 100 vezes. 100 vezes, mas com certeza tem alguma coisa que passou. E isso é uma verdade que grandes sábios do judaísmo já afirmaram à exaustão. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mesmo que sejam as mesmas coisas. Tá bom? Não sei se alguém aqui prestou concurso público, mas é bem isso. O concurseiro sabe o que é isso. Estuda as mesmas coisas e as mesmas coisas e as mesmas coisas. Já viu aquela pergunta que já sabe de cor e nem pensa para responder. Já estudou tantas vezes a mesma coisa. Assim que a gente tem que estar em relação à nossa Torá. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário. Dar a Deus o que já é dele, porque tanto você quanto tudo que você tem, a ele pertencem. Também o rei Davi dizia, porque tudo recebemos de ti, e de tua mão é o que te devolvemos. Ou seja, tudo que a gente te devolve, a gente está te devolvendo da sua mão. Quer dizer, tudo que a gente te dá, na verdade a gente está devolvendo porque provém da sua mão, colocando em palavras melhores aqui. Vamos dar uma lida no que o Havruta da Rede diz sobre esse pedaço. Este é um caminho para a humildade. Muito bom, humildade. Nada me pertence, nada nos pertence. As coisas são confiadas a nós. Não quero esticar, mas tem uma história que eu conto no cemitério que vem da Gumará. Não me lembro agora qual é o nome do Rav. Mas o Rabino saiu para trabalhar, viajar alguns meses a trabalho. E nesse período seus 2 filhos morreram num acidente terrível em casa e tal. E a esposa do Rabino não sabia como ela ia contar para ele isso, porque ele não ia aguentar, o coração dele já não... ele estava trabalhando. E quando ele volta do trabalho, ele cumprimenta a sua esposa, beija ela e fala, cadê os meninos? Ela fala, não, deixa os meninos, vai descansar primeiro, você está vindo de uma viagem tão exaustiva, vai descansar, depois a gente conversa sobre os garotos. E o Rabino descansa, depois ele volta para a sala, conversa com a mulher, conta um pouquinho da viagem, do trabalho, do não sei o que, e já pergunta naturalmente, ué, mas e os meninos?
E aí a mulher fala, querido, me dá mais um minutinho. Antes de falar dos meninos, eu queria falar com você sobre uma questão muito importante, da qual preciso da sua ajuda. E o Rabino percebeu, ele conhece sua esposa, ele vê que ela tá meio se esquivando. Ele fala, o que tá acontecendo com você? E ela fala, olha, eu vou te contar a real. Enquanto você tava viajando, veio uma pessoa aqui, um amigo nosso, pediu se eu podia guardar para ele 2 diamantes de valor inestimável, 2 joias raras. E eu falei que podia, claro, imagina. Só que aí é que tá o problema. Agora ele tá vindo buscar essas joias e eu não quero devolver. Rabino olha pra ela e fala assim, como assim, mulher? Você nunca foi vaidosa? Você nunca teve esse tipo de apego para chegar ao ponto de não querer devolver algo que não é seu? Fala assim, nós vamos devolver essas joias hoje e eu vou te ajudar. Esposa do Rabino, então, coloca sua mão sobre seu ombro e diz, as joias eram nossos filhos. Deus confiou a nós cuidar dessas belas joias, lapidar elas, e agora ele veio buscar. Essa foi a maneira que ela encontrou para poder contar para ele sobre a partida precoce dos filhos, e eles ainda assim poderem seguir seus caminhos com força, com emuná, com fé. A primeira bênção que a gente faz quando morre alguém é Deus é o juiz da verdade, é reconhecer a nossa fé. Se ele levou uma pessoa amada embora, a gente não vai ter como entender isso. Então não nos cabe julgar e nem questionar. O questionamento que vem naturalmente do coração, esse deixa. A gente não pode entrar com a nossa razão junto com isso, para não se afogar na depressão. Então voltando para o assunto, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Então a humildade de você reconhecer que nada do que você tem, nem a tua roupa não é tua, nem a tua bebida, para você poder consumir isso aqui é um pouco de água, é o bem, vou falar bobagem, alguém me corrige, mas é o bem, matéria-prima mais abundante no mundo que é fundamental para a vida. Eu preciso pedir permissão, ela não é minha. Então assim, é realmente algo muito humilde. Se eu tô com dinheiro ali para alguma coisa que eu queria adquirir, mas que não é a mais importante, eu vejo um ser humano precisando, entendem? Eu quero comprar um tênis novo, mas meu tênis não tá rasgado, não tá nada. Eu tô lá indo com meu dinheiro, já tô sonhando há um tempo com aquele tênis lá da hora, bonito, que o preço nem tá tão caro e eu juntei mó grana, mó tempo e tal, não vai me fazer falta porque eu juntei. Aí eu vejo uma pessoa com fome na rua, uma criança pedindo no farol. Se eu acho que aquele dinheiro é meu, eu vou comprar o tênis. E vou pensar, Deus tem que resolver esse problema da fome no mundo. Imagina, mas que Deus é insensível a esse. Vejam que absurdo. Mesma coisa que Adão apontando o dedo pro céu e falando, foi a mulher que você me deu, valeu? Morou? Não é isso, caramba. Se eu sei que o dinheiro não é meu, eu tô andando na rua, tô indo comprar uma coisa que não é fundamental. Um tênis novo, um sapato novo, uma camisa nova, assim, é só pra... Até mesmo uma camisa para Shabbat, eu usaria dizer. Ah, bonito, Shabbat, a gente tem que honrar o máximo, Deus fica contente. Agora, com certeza ele fica muito mais triste quando a gente é indiferente com o semelhante. Então, de novo, a gente falou, esse é um caminho para a humildade, compreender que tudo que existe foi criado pelo mesmo Criador e pelo mesmo objetivo, que é trazer a espiritualidade ou a presença divina para o mundo. Como que a gente faz isso? A humildade é um ótimo caminho, pois permite a pessoa entender o seu lugar e objetivo no mundo. Se eu sou humilde, eu não vou achar que eu sou melhor que o outro e por isso tenho direito de ter uma camisa nova quando o outro não tem direito nem de comer, coitado. Tá? Sem extremos, mas bom senso, bom senso. Aquela pessoa que se sente mal, fala, puxa, eu vou, sei lá, vou comprar uma kippah nova, que a minha tá desbotada. Sei lá, 60 shekel é Israel, 70 reais no mínimo aqui no Brasil, 100 reais aqui no Brasil. Eu preciso de uma kippah nova, é para honrar a Deus. Tudo é muito importante, é muito lindo, mas tem outro ser humano aí. Isso nos ajuda a entender nosso objetivo no mundo. Se eu acho que eu tenho que ter uma Ferrari, ou que eu tenho que ter milhões na minha conta, é porque eu não entendi o objetivo da nossa vida nesse mundo. O objetivo da nossa vida nesse mundo não é sermos Deus, ou achar que somos, sendo milionários que não precisam de nada, que têm dinheiro para comprar tudo que eles quiserem. Não é isso. Nosso objetivo no mundo é colaborar com o mundo, contribuir com o mundo. Então, se eu sou humilde de verdade, eu tenho um dinheiro sobrando ali, eu não vou deixar de ajudar quem precisa, não vou deixar de prestar atenção em quem precisa, em quem se comporta, em quem é sério, em quem quer fazer a coisa do melhor jeito. Tendo ciência disso, é possível viver uma vida feliz com atitudes boas e construtivas, distribuindo o amor que é a luz que o mundo mais precisa. E sobre aquela segunda parte que a gente falou, aquele que durante o caminho tá lembrando do seu estudo da Torá, tá meditando na Torá que estudou e tal, mas interrompe seu pensamento para dizer que bela árvore ou que belo campo é considerado pela escritura como se tivesse comprometido
perdido a sua alma, como se tivesse incorrido numa pena de morte espiritual. Aquele que busca ocupar seu pensamento com a verdade divina não deve se permitir perder o foco em função de fatores do caminho, porque no começo parece que é só não, eu tô admirando a folha, mas daqui a pouco qualquer coisa vai me distrair em relação àquilo que deveria ser a minha prioridade. Mas essa é a verdadeira riqueza. A gente ainda está um passo atrás, dizendo como se comporta a pessoa que é humilde e a pessoa que não é humilde, certo? E aqui a gente já está falando então da questão da prioridade, porque se a gente vai abrindo mão da prioridade, ela vai perdendo a sua relevância com o tempo. Segundo o comentarista Bartenura, o estudo cita o exemplo da árvore, pois a conversa dos viajantes normalmente reflete aquilo que eles contemplam pelo seu caminho. Sei lá, a gente tá num trem, nós dois, eu e mais um de vocês qualquer, viajando, trocando uma ideia, e a gente vê uma árvore florida, uma árvore frutífera, ela vai roubar nossa atenção. É natural que ela roube a nossa atenção. Isso que diz o Bartenura. Por que ele tá dando o exemplo da árvore? Porque é natural que uma árvore formosa chame a nossa atenção quando a gente está passando por ela. É natural que um belo campo plantado, semeado, cuidado, vai chamar a nossa atenção. Na maioria das pessoas, a gente gosta, a gente se conecta com a natureza. Pois a conversa dos viajantes normalmente reflete aquilo que eles contemplam pelo seu caminho. Então depois que a gente vê uma bela árvore, o assunto meio que envereda para aquilo por um tempo, talvez. Porém, esse comportamento não é só uma característica própria dos viajantes. Quando queremos jogar conversa fora, utilizamos afirmações como: você viu que tempo maluco tá fazendo? Ou então, e esse trânsito que não melhora? Aquelas conversas de elevador, sabe? Isso é meio que a conversa do viajante. É jogar conversa fora. Qualquer coisa serve de distração. E a gente está falando da pessoa que está voltando no estudo da Torá dela. Nada pode servir de distração, né? A gente usa essas frases, bordões aí de esse tempo maluco, será que vai esquentar, será que vai esfriar, será que o trânsito melhora? Para puxar um papo, para quebrar um silêncio. Quer dizer, então no fim das contas, é uma conversa secundária. E não estamos entrando no mérito da conversa secundária, e sim que ela está procurando uma desculpa, um gap, para ela se desenvolver, para ela se desenrolar. E a árvore que a gente vai ver no caminho vai ser esse gap. Quer dizer, quanto mais a gente presta atenção nos elementos externos, mais a gente se torna, talvez, passível de se distrair com eles em todas as circunstâncias. O objetivo principal desse estudo não é desestimular ninguém a conversar, mas um caminho para realmente atribuirmos valor adequado ao nosso comprometimento de vida com a Torá. Se estamos fazendo um estudo ou uma reflexão enquanto percorremos um caminho, ou em qualquer momento da vida, devemos focar ainda mais e levar essa mensagem à frente, sem perder o fio por uma distorção qualquer. Que nem falar que, desculpa, comunismo parece judaísmo. Aonde? Você fala que o comunismo absorveu ou subtraiu algumas dos mandamentos sociais mais lindos que contém na Torá, eu até vou concordar. Agora falar que ele parece que ele vem do judaísmo, totalitarismo, matança, empobreceu o povo, em detrimento de um núcleo que acha que é o Deus do Egito, quer dizer, entende? O Estado-mãe, o Estado-Deus. Isso é exatamente a idolatria pagã do passado. A gente não pode se permitir que nada nos tire desse foco, que é a Torá. A mensagem de Deus é para todos que de sua vontade se originaram e de sua vontade também todas as belezas do mundo se criaram. Contudo, ainda restam assuntos muito mais sérios para nos preocuparmos e buscar soluções. Isso foi o que disse o Havruta da rede na época. Diz o Bartenura, dá a ele o que é dele, né? Dá a Deus o que é de Deus, dá a Deus o que é de Deus. Alguém famoso já copiou essa frase. Só antes dos comentários, deixa eu ver o que vocês dizem. Deus fica triste ou alegre? Ou é ilustrativo, usando apenas o que possamos entender de alguma mensagem? Olha, eu particularmente não acredito que Deus fica triste ou alegre. Todas as referências de descrição humanas que são atribuídas a ele são para nos dar a dimensão do quão grave foi nosso ato. Qual o melhor exemplo para isso? Isso está escrito no início da Torá, na primeira parashá, Bereshit, e Deus se arrependeu em seu coração por ter criado o ser humano, porque o ser humano era de todo ruim. Eu te pergunto, não, Deus pode se arrepender? Deus tem coração? Deus pode ter errado, criado um ser que é de todo ruim, a menos que fosse esse o propósito? Com certeza a questão é figurativa e a gente
né, devia chegar nessa conclusão mais naturalmente. Deus não é uma pessoinha, não é um velhote de barba branca, não é nada disso. Ele é... A imagem humana reflete ele e a gente atribui a ele as perspectivas para o entendimento humano, uma vez que a gente não tem como entender o transcendental. Tenlo Michelot. תימנע מלהתעסק בחפצי שמיים בין בגופך בין בממונך שאינך נותן משלך לא מגופך ולא מממונך שאתה וממונך שלו. Não deixe se desconectar das coisas do céu, seja com o teu corpo, seja com tuas posses. Essa é a ideia. Por quê? Porque você e tuas posses pertencem a ele. Ó, e aquilo que a gente falou, como é bonita essa árvore, né, da conversa dos viajantes, diz o Bartenura, Manae Ilanze, o Manae Nirze, né, como é bonita essa árvore, como é bonito esse campo, Huadin Lechol Sicha Betelá. Essa é a mesma regra para todo tipo de conversa vã, conversa tola e sem importância. Ela Shediber Behove, Shederen Cholchei Drachim, Ledaber Bema Sheroim Benehem. Ele falou no presente, porque normalmente é usual que aqueles viajantes, eles comentem sobre as coisas que eles enxergam, que eles veem pelo caminho. Veyesh omrim de ashmoinan revuta de afalgav de aledeichen umevarech baruch shekacha lo beolamo afal pichen ma'anin alav keilo mitchayev benafsho mipnei sheifsik mimishnato. Uau! Aqui ele diz que a gente vai escutar que tem pessoas sábias que quando enxergam algo bonito, principalmente na natureza, já enaltecem a Deus, louvam a Deus. Então como é que você compromete a sua alma louvando a Deus? Aqui a resposta dele é forte, é com um chicote na mão, só porque você está desdenhando do seu ensinamento. Então a gente não tem que ficar paparicando, paquerando, chavecando Deus. A gente enaltece Deus como o engrandecimento do referencial que ele representa para nós, e não mais do que isso. Ele não precisa dos nossos enaltecimentos, voltando para a pergunta que foi feita agora há pouco. Ele não precisa do nosso louvor, não precisa do nosso enaltecimento. Então por que ele pede isso? Por que a gente faz tanto isso? Porque aumenta o referencial que ele representa para nós, é o contrário da profanação. Por que a profanação é tão grave? Eu profano, Deus me livre, o nome de Deus. Quando eu estou dando para outra pessoa um exemplo que possa fazer com que ela ache que Deus é ruim, é negativo, fabrica fanáticos ou criminosos ou abusadores, como a gente vê tantos aparecerem no Vaticano. Em meios ultra-ortodoxos judaicos acontece, entendeu? Ninguém está vacinado contra isso. Por isso a Mishnah é tão meticulosa, por isso os comentários são tão rigorosos. A gente tem que tomar cuidado. Louvar a Deus é importante sim, engrandecer o nosso referencial é importante sim, mas não é mais importante que estudar a Torá. Não é mais importante que absorver esse conhecimento divino que nos confere um entendimento do que tem que ser feito. E aí com esse entendimento até o louvor em si aumenta na importância. Mas o louvor pelo louvor, comparado ao estudo, é perda de tempo. É Dvarim Betelim. Uma conversa à toa. Se eu estou estudando Torá, eu também estou enaltecendo Deus. Todo tempo que a gente está estudando Torá, a gente está mostrando nossa gratidão pelo presente maior que Ele nos deu. Estamos mostrando o bom uso que a gente faz dela. Aí eu paro e falo, ai, que árvore linda. Eu queria dar um exemplo, mas acho que até eu formular e ter certeza se vai ficar bom, deixa pra lá. Mas o sentido do cavalo dado não se olha os dentes. Você me dá um cavalo, eu acho bonito e vou elogiar a tua sobrancelha. Sei lá, tipo, não tem a ver. Eu tenho que usar o cavalo, elogiar o cavalo, agradecer, fazer o bom uso dele, ficar feliz, tá? Deu para trazer o exemplo, então, beleza. Um ótimo dia para todos. Hazak Baruch, Shalom al Israel. Vamos dedicar o nosso estudo de hoje, Leilui Nishmat, para a elevação espiritual, Erez Ben Ami. Zichrono Livracha, a gente dedica também Leilui Nishmat, Hayarif, Kabat Shimon, Ve Pessi, Zichrono Livracha. A gente pede Refuah Shlema, muita força para Rivka Bat Esther, nosso querido Nachshon Ben Marta Balula, David Ben Malkachaya, também ele foi Shlema de Ezra Ben Sarah, assim como de todas as pessoas que vêm na nossa mente e coração, que a gente sabe que estão precisando de refuah nesse momento.